É isso aí! Seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos. Vamos falar aí um pouquinho do que foi essa partida do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo saiu derrotado de São Paulo, né? Lá na Arena Neoquímica. Foi uma partida no qual esperávamos muito mais do Flamengo. A equipe jogou muito mal, entrou em campo. Na minha opinião, uma equipe bem espaçada, deixando muitos espaços, principalmente para o meio de campo do Corinthians, principalmente para o Rodrigo Garro. E o Corinthians é uma equipe que tem apenas 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, chegando aí agora a 5ª vitória em cima do Flamengo. Então era um jogo que a gente esperava muito mais da equipe rubro-negra, já que teoricamente estamos aí brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E alguns podem até falar, né, que a equipe abandonou o campeonato, não sei o quê, e o Tite queria tirar um pouco o pé contra o Corinthians e tal, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a equipe entrou com força máxima. Dos jogadores que tinham à disposição foi força máxima. Você tem Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, já que Léo Pereira estava machucado, Ayrton Lucas na esquerda, Ortiz, que é o nosso melhor volante no momento, Pulgar, aí você tinha Gerson também completando o meio de campo. Na ponta direita, Luiz Araújo. Na esquerda, Bruno Henrique. E no ataque, Pedro. Então era uma equipe para entrar e vencer a partida. Mas aí fica essa preocupação da torcida, né? É uma equipe que joga muito espaçada, tanto no momento defensivo como no momento ofensivo. Você tem vários jogadores de qualidade na equipe, mas se esses jogadores não têm aproximação, fica muito difícil que a equipe consiga controlar as partidas. O começo do jogo, o Corinthians tentou fazer a imposição do fator casa, né? Indo para cima, a equipe estava comemorando aniversário e tal, empurrado pela torcida ali, tentou ir para cima do Flamengo e tal. Era até meio que um pouco que esperado, né? Também pelas condições que o Corinthians se encontra na tabela do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, que a equipe tentasse jogar um futebol mais para cima nas primeiras partes do jogo, né? Nos primeiros momentos de jogo. E o Flamengo acabou que tomou até um gol ali que foi impedido, né? E aí, na sequência do jogo, o Flamengo cria uma boa oportunidade lá pelos 25 minutos, mais ou menos. Uma bola enfiada do Léo Ortiz para o Gerson. O Gerson poderia ter deixado a bola para o Pedro, né? Ele ia ficar em melhores condições para fazer o gol, mas não fez, né? E logo na sequência dessa jogada vem o gol do Corinthians. Uma transição bem rápida da equipe corintiana e uma falha grotesca do Davi Luiz, que deixou a bola passar. O Yuri Alberto avançou, chegou dentro da área. Davi Luiz todo perdido na jogada também. O Yuri Alberto facilmente passou por ele. Fez o cruzamento na segunda trave. O Varela fechava com o jogador que estava mais ao centro da área. E o jogador que fez o gol vinha mais de trás. Não tinha nenhum jogador rubro-negro acompanhando a entrada desse jogador. E ele cabeceou sozinho para fazer o gol ali 1-0 para o Corinthians. Na sequência da partida, o Flamengo, com a jogada com Varela, né, pelo lado direito, tenta cruzar na área. O jogador do Corinthians abre os braços dentro da grande área, bate a bola no braço dele. É aquele pênalti fácil de marcar. Não sei porque o juiz não conseguiu ver o pênalti já em campo. Ficou apenas ali no VAR, né? Aquela dúvida se tinha sido dentro da área ou fora da área, né? Mas no campo já se via que tinha sido dentro da área e que tinha batido claramente na mão do jogador. E assim, até para falar, já adiantando, né? Uma péssima arbitragem aí desse juiz, do Ramon Abate Abel. Mas o Flamengo foi lá, né? O Pedro bateu no centro do gol. A gente sabe que é um pegador de pênaltis, né? Se tornou aí um pegador de pênaltis, principalmente na passagem dele lá em Portugal e agora no Corinthians, já que ele no jogo contra o Bragantino pela Sul-Americana ele pegou 3 pênaltis seguidos. Então o Pedro foi lá, bateu no meio do gol. A gente aqui, a nossa torcida, a gente sabe que o Pedro não é esse grande batedor de pênaltis, mas como ele é o artilheiro, tá com confiança, foi lá, pegou a bola, bateu. E está batendo aí os pênaltis, né? Fez aquela batida de segurança no meio do gol e deu certo, 1-1 para o Flamengo. E aí o jogo decorreu, né? Como eu já falei, uma péssima arbitragem, né? Desse senhor aí que
Eu espero que o Flamengo faça alguma coisa, né, lá na CBF para que esse cara não possa mais apitar jogos do Flamengo. Porque no final do primeiro tempo, o zagueiro lá, o Martínez, né, do Corinthians, ele já tinha cartão amarelo. Deu um tapa na cara de Bruno Henrique e não levou o segundo cartão amarelo. Ali era pra ele ter levado o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Mas beleza, né? Aí chega o segundo tempo, o Tite faz alterações, né? Tira o Pulgar, que já tava amarelado. Coloca o Carlos Alcaraz pra jogar, né? É a estreia do argentino. Já na primeira oportunidade ele faz uma roubada de bola no meio de campo, já toca na frente e vai em progressão ao gol, né? Recebe a bola, fica cara a cara com o goleiro ali, eu acho que era pra ele já ter chutado ao gol. Aí ele tentou driblar o Hugo, não conseguiu e perdeu uma grande oportunidade de fazer, né? E aí, durante o segundo tempo, uma coisa que eu percebi foi justamente na questão do posicionamento da equipe do Flamengo. Como a equipe estava bastante espaçada, você via algumas horas ali, logo no começo também, né, que o Alcaraz entrou, o Pedro pedindo para ele aproximar e tal, mas ele ainda não tem familiaridade como que a equipe joga, e eu acho que isso até prejudicou o futebol do jogador. Você via que ele sempre pegava na bola, tentava acelerar o jogo e tal, mas como a equipe muito distante, os jogadores um do outro, acho que não ajudou muito ali a equipe do Flamengo, e é até uma preocupação que fica, né? E devido a esse problema tático que o Flamengo teve nesse jogo, né, de dar muitos espaços para a equipe do Corinthians, principalmente o Rodrigo Garro, ele livre ali no meio de campo, a defesa do Flamengo totalmente bagunçada, a bola passa na frente de Davi Luiz, ele não faz nem a movimentação de tentar interceptar a bola e nem de tentar acompanhar o jogador. E aí o Romero entra sozinho na grande área e faz o segundo gol do Corinthians, mais uma falha do Davi Luiz e mais uma falha do sistema defensivo rubro-negro. E a sequência do jogo foi uma sequência horrível, né? Toda hora o Corinthians, quando algum jogador sofria falta, se jogava no chão, ficava muito tempo parado. Não houve mais jogo. Da parte do Flamengo também, criatividade zero. O Alan entrou, um jogador que a gente vê que não tem condições mais de estar vestindo a camisa do Flamengo. Eu não gosto muito de falar isso assim, mas é um jogador que entra e a gente vê que não sei se é psicológico, não sei se é o esquema tático, não sei o que é, mas que entra em campo e não contribui em nada, inclusive contribui negativamente, que ele com poucos minutos em campo já entrou, já tomou cartão amarelo, fez péssimas jogadas e ele fez até uma falta, né, aos 37 minutos ali, que era de cartão amarelo também, era para ele ter sido expulso pro segundo cartão amarelo. A arbitragem péssima, né, pros dois lados, mas eu acho que foi pior pro Flamengo, até porque na hora ali da confusão, aquela falta violentíssima do Yuri Alberto pra cima do Wesley, corretamente expulso, e aí teve a confusão, o Alcaraz realmente deu um soco no jogador do Corinthians, merecia ser expulso, o jogador do Corinthians tentou enforcar o Alcaraz, né, corretamente expulso também, e o Carlinhos eu não entendi porque que ele levou amarelo. Eu não vi nada que o Carlinhos fez. Já o jogador Rian do Corinthians, que deu um soco, acho que foi no Bruno Henrique, também merecia ou a expulsão ou no mínimo amarelo, né? E não foi isso que aconteceu. Depois disso aí, o Flamengo tentou fazer um abafa ali no final, mas totalmente desorganizado, mais na base do coração, né? E é muito pouco, né, para uma equipe como o Flamengo. O técnico Tite, as substituições dele, quando ele tenta deixar o time mais ofensivo, ao invés dele tentar organizar a equipe para que ela possa vir a criar oportunidades de gol, ele tira jogadores de defesa e coloca jogadores de ataque, como se fosse o futebol da década de 90. Isso é muito ruim, é muito triste pra gente, porque o técnico Tite, ele é considerado aí por muitos o melhor treinador do futebol brasileiro, o melhor treinador brasileiro do futebol brasileiro. E não tem tanta capacidade assim de criar condições nas quais possa facilitar dos jogadores em campo fazerem gol. Enfim, fica essa preocupação aí
para o Flamengo nos próximos jogos, como é que vai ser, já que a equipe vem dos últimos jogos demonstrando um desempenho muito abaixo daquilo que se espera. Do jogo contra o Bragantino, a equipe jogou até um pouquinho melhor, mas o adversário não exigiu muito. O jogo contra o Bahia, dentro das condições que foram o jogo, dentro das condições que o Flamengo está, foi um jogo até ok, mas que o Flamengo cedeu muitas oportunidades para a equipe do Bahia. E só criou uma jogada que foi o gol. E ainda essa jogada foi uma jogada de bola parada que foi escanteio. Já nesse jogo contra o Corinthians, a equipe pouco produziu, não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento e cedeu muitos espaços para a equipe adversária. E fica essa preocupação, né, pro resto da competição. Se o Flamengo vai melhorar, né, já que vai vir essa data FIFA aí, serão 10 dias que a equipe poderá trabalhar. Claro que alguns jogadores serão convocados, né, como o Gerson, o Pedro, o Pulgar vai ser convocado. A gente não sabe ainda se o De La Cruz e o Arrascaeta serão convocados, até porque o Arrascaeta está machucado, não tem previsão de volta, e o De La Cruz também está machucado. E aí fica esse nosso questionamento, né, sobre como que o Flamengo vai continuar nas competições, principalmente o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo se distanciou bastante agora, são 6 pontos na frente. A equipe rubro-negra está em 4º lugar, aqui a tabela, né, atualizada aí do Campeonato Brasileiro. Botafogo com 50 pontos, é o líder. Fortaleza tem 48 pontos, porém tem um jogo a menos, assim como o Flamengo. Palmeiras em terceiro com 47 e o Flamengo é o 4º com 44. Esse estilo de jogo aí que o Tite coloca, né, de nem passar muito pelo meio de campo, ligação direta, tem funcionado até nas Copas até o momento, né, no caso da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. A gente esperava que o Flamengo pudesse fazer outras boas atuações, como fez contra a equipe do Palmeiras e como do Atlético Mineiro, mas foram atuações nas quais se apresentaram de forma como uma exceção, não sendo a regra. E depois também desses problemas de lesões e tal, o Flamengo vem tendo dificuldade, né, nos jogos e tal. Inclusive o Fábio Masseregian falou ontem, né, na coletiva a respeito da condição dos jogadores, falou que isso é um problema mundial, dos jogadores terem esse problema de lesões, né? Ele falou de um artigo que foi publicado na Inglaterra, na temporada, pegando da temporada 2007-2008 até a 2013-2014, falando do aumento do número de lesões, mas a gente sabe que a intensidade no futebol inglês é totalmente diferente. Esse estudo é de 10 anos atrás, né? Ou seja, 2007 até 2014, 2014 já fazem 10 anos, e ele não falou em momento algum como que é a preparação do Flamengo, né? Para que a gente possa entender como é que funciona a preparação do Flamengo. Ele colocou apenas essas desculpas, mas não houve assim um relato de que como que é feito esse procedimento do Flamengo, se existe uma escala de que os jogadores possam fazer rotação no elenco, porque a gente não vê isso, né? A gente vê os jogadores jogando até se machucarem. Por exemplo, o Gerson. O Gerson, enquanto ele tiver condições de jogar, ele vai jogar. Só sai quando tiver lesionado. Então isso é um problema no Flamengo. O técnico Tite ele não rotaciona bem o elenco. Ele usa pouco os jogadores da base. Quando usa é mais na folgueira, né? Quando todos os jogadores estão lesionados, ele vai lá e coloca. E assim, fica essa dificuldade a mais para o Flamengo, né? Enfim, o que é que vocês acharam do jogo aí, do Flamengo? Eu acho que foi uma atuação péssima do Flamengo. Eu espero que esses 10 dias aí de paralisação para a data FIFA possam servir de alguma coisa, né? Principalmente na questão da preparação física e na questão tática da equipe, já que eu vejo que a equipe está muito bagunçada, com muitos espaços, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. E é isso. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais.